livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12. Oh, glória. Segunda Coríntios, capítulo de número 12. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos estar lendo a palavra do Senhor até o versículo de número 10, que diz assim: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, mas foi arrebatado ao terceiro céu. E eis que um tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas. Porque se quiser me gloriar, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exalte pela excelência das revelações, me foi dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que o tirasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, todos nós sabemos a trajetória desse homem por nome apóstolo Paulo. Nós sabemos que antes mesmo de Deus ter um encontro com ele, de Cristo ter um encontro com Paulo, nós sabemos que Paulo, ele era um opositor da igreja, ou seja, ele era contra a pregação do Evangelho, ele era contra a pregação acerca de Jesus Cristo ser o Salvador. Diga-se de passagem até então que para a igreja primitiva, que foi perseguido pelo apóstolo Paulo antes de ter o conhecimento da verdade, o próprio apóstolo Paulo antes, Saulo de Tarso, era o próprio Satanás materializado. Era um homem que ele não deixava de se esforçar, de aonde ouvia alguém pregando o Evangelho de Cristo, perseguia essa pessoa. Nós sabemos que ele levou vários cristãos às prisões. Ele foi a qual permitiu que Estevão fosse morto. Era um homem que odiava a mensagem de Jesus Cristo, porque não conhecia a verdade. E todos os homens da história que nós conhecemos, que fizeram a atrocidade da humanidade, seja com pessoas que eram cristãos ou qualquer tipo de outra pessoa de outra religião, nós olhamos para essas pessoas e dizemos: essa pessoa parece o próprio diabo. E verdadeiramente é assim. Quando o homem está distante de Deus, ele perde a característica de alguém que é semelhante ao seu Criador. Só que o apóstolo Paulo, ele não sabia, mas o Senhor tinha uma promessa na vida dele, e essa promessa seria logo de imediato para a posição que o Senhor tinha para a sua vida. A Bíblia Sagrada vai dizer que Paulo, além de ser perseguidor, ele era um homem que conhecia da lei. Ele defendia da mentalidade dele, ele achava que
Só que na verdade ele não entendia qual eram os mistérios de Deus. Até porque ele, depois de que se converte, ele mesmo vai dizer que as coisas de Deus são loucura para aqueles que perecem. Então ele, antes de conhecer a verdade, ele estava perecendo porque ele achava que conhecia a verdade, ele achava que entendia da verdade, e por levar cristãos até a morte ou até serem presos, ele estava fazendo a justiça em nome de Deus. Nós conhecemos a religião islâmica, esses terroristas, na mentalidade deles, eles acreditam que aquilo que eles estão fazendo é um bem para Deus. Quando eles matam alguém, quando eles se explodem no meio de um monte de pessoas, eles acreditam que estão fazendo algum bem, porque não conhecem a palavra, não tiveram um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. E Paulo acreditava que estava fazendo algo, estava defendendo verdadeiramente a cultura judaica, a palavra de Deus. Só que a Bíblia Sagrada diz que um dia ele recebe autorização para ir até uma cidade chamada Damasco, para poder prender o máximo de cristãos que ele encontrasse naquela região. Só que ele não sabia que o Senhor Jesus já tinha reservado no calendário celestial um encontro com ele no meio do caminho. A Bíblia Sagrada diz que ele vai com sangue nos olhos para prender os cristãos, aprisionar e trazer prisioneiros, entregar a morte. E ele ficava feliz de ver que para ele estava cumprindo a justiça de Deus. Só que enquanto ele está indo para Damasco, a Bíblia Sagrada diz que um brilho reluzente o cobre ele e o afasta das outras pessoas que estavam com ele. E ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que é que você está me perseguindo? E quando ele ouve aquela voz, ele cai por terra, porque não era somente uma voz que impactava os ouvidos, era uma voz que impactava todo o corpo, era uma voz que estremecia a estrutura humana. Ele cai no seu cavalo, cai no chão e começa a dizer: quem é, Senhor? Quem é o Senhor para que eu possa estar perseguindo? E aquela voz diz: eu sou Jesus Cristo, e você está perseguindo os meus, e quem persegue os meus está perseguindo a mim mesmo, Paulo. E a Bíblia Sagrada diz que a partir daquele momento ele fica cego, e ele ouve a orientação do Senhor Jesus, que dizia para ele: tu vai agora para a casa de Ananias, e lá você vai esperar até a ordem que eu derei para a sua vida. Diga para o seu irmão que está do seu lado: Deus sempre tem um cuidado para aqueles que obedecem a sua palavra. A Bíblia Sagrada diz que então Saulo, ele está dentro da casa, aguardando o homem de Deus chamado Ananias. E quem sabe Ananias estava na sua casa orando, estava conversando com Deus, e de repente ele ouve o Espírito Santo falando com ele: diz, Ananias, se coloca de pé, pega agora a tua sandália, pega agora que você tiver e vai depressa até a casa que eu vou te enviar, porque lá tem um homem que está aguardando uma oração tua, que ele precisa voltar a enxergar. E quando ele enxergar, ele não será mais o mesmo homem. Eu imagino Ananias dizendo: Senhor, eu quero orar por esse homem, eu quero ver esse homem que está com seus olhos tampados voltar a enxergar. Mas quem é esse homem, Senhor? Fala para mim quem é esse homem. Quando o Espírito Santo diz para ele: olha, é Tasso, é Saulo de Tasso. Eu imagino Ananias dando um passo para trás, dizendo: Deus, aí não dá não, Senhor, porque ele está perseguindo nós, e eu sou um dos que também estão me escondendo para não ser prisioneiro dele. Como é que eu vou entrar naquela casa e vou fazer alguma coisa por ele? Não se preocupe, Ananias, porque eu já quebrei o vaso, eu já despedacei o vaso, Ananias. Ele não é mais arrogante, ele não é mais prepotente, ele não se sente mais o poderoso, ele não é mais o que acha que é o grande, ele agora é um vaso humilhado que está pronto para ser cheio do meu Espírito Santo. Fala mais uma vez para o irmão que está ao teu lado: Deus é aquele que quebra para encher, Deus é aquele que quebra para encher. E se você entrou aqui nessa noite quebrado, Deus vai te encher do seu poder e do seu azeite. Aleluia! Aleluia! Bendito seja Deus. Quando Ananias chega na casa, a Bíblia Sagrada, quem sabe,
Ele olha para aquele homem e diz assim: rapaz, não é o mesmo homem que eu via as histórias de que quando ele chegava, todo mundo tremia, era um corre-corre. O homem está humilhado, o homem está humilde, aguardando a resposta de Deus. Não tem nenhum homem na face dessa terra que seja grande diante de outro homem, que ele não se quebre diante de Deus Todo-Poderoso. Às vezes nós olhamos para os grandes homens da nossa sociedade, ou quem sabe das gerações passadas, olhamos o que esses homens fizeram de bom e de ruim, e achamos que eles são tão grandes, tão poderosos, e não são. Grande verdadeiramente é o Deus que eu e você servimos. Ele é que é todo poderoso, Ele que é grandioso, porque todos esses homens construíram grandes edifícios, construíram cidades, construíram monumentos, têm os seus nomes nos anais da história, os seus nomes estão nos livros das faculdades, os seus nomes, a homenagem para esses nomes estão por aí, mas todos eles estão debaixo de 7 palmos de terra. Só sobrou poeira dele, não está mais nada lá, mas o nosso Deus, Ele está acima do trono, continua reinando, e a Bíblia... Esse é o Deus que nós servimos. A Bíblia Sagrada diz que quando Ananias ora por Saulo, os seus olhos se abrem naquele exato momento, e ele não é mais aquele homem que perseguia a igreja, ele agora é um homem que está pronto a ser usado por Deus. Você lembra quando você aceitou Jesus no seu primeiro amor? Que qualquer chamado que você tinha para estar na igreja, para estar na consagração, para estar no encontro de oração, para subir o monte, você era o primeiro a chegar, lembra? Imagina Paulo agora quando assim se converte. Quando Paulo se converte e recebe o Espírito Santo, ele já quer correr para Jerusalém e encontrar os discípulos e pregar juntamente com eles. Só que a igreja de Jerusalém e os discípulos ficaram com medo e receoso. Calma aí, esse camarada perseguia a gente, corria atrás dele para nos prender. Vai que é uma emboscada que ele está preparando. Vamos acreditar nesse negócio? Não. Então não receberam Paulo logo de inicial. Mas Paulo, ele não se abate. Ele vai continuar fazendo a obra de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que ele vai agora viajar e vai ficar cerca de 14 anos fora da evidência. Ninguém ouve falar do apóstolo Paulo, ninguém ouve falar na verdade de Paulo, que até então não era apóstolo Paulo. Ele fica 14 anos fora da visão de todos, fazendo o quê? Se preparando, se enchendo, se consagrando, buscando a Deus, tendo intimidade com o Senhor. Porque infelizmente hoje nós estamos vivendo dias que as pessoas aceitam a Jesus hoje e amanhã já acham que deve sair pregando, já quer colocar a mão na cabeça das pessoas para orar. Antes de querer ser usado por Deus, você precisa ser tratado por Ele. Amém. Precisa adquirir experiência e intimidade com o Senhor. Não é de qualquer maneira. É por isso que nós vemos igrejas por aí que abrem as portas e logo se fecha, porque está consagrando um monte de pessoas que não estão preparadas. Deus, Ele quer levantar, mas Deus, Ele não está em lugar de bagunça. Eu conheço pessoas que são gente boa, são homens de Deus, mas são doidos por consagração. Todo ano, se não tiver consagração, eles ficam tristes, pensam em se desviar, pensam em se afastar, achando que a unção de Deus está alinhada com a consagração, e não é. Muitas das vezes a unção está quando ninguém vê, quando ninguém sabe, na tua intimidade, no escondido, no profundo, no relacionamento com Deus. Antes de Paulo ser o apóstolo que escreveu 13 cartas do Novo Testamento, antes de Paulo ser um grande marco da igreja primitiva, ele vai se preparar durante 14 anos. Ele vai ficar fora das câmeras 14 anos se preparando, até que um dia ele está em Antioquia e um amigo dele chamado Barnabé vai até ele buscá-lo para que eles possam ir pregar para os gentios. Eu já falei aqui em outras oportunidades, todos sabem aqui que gentio eram aqueles que não eram cristãos. Ele é convidado a pregar para aqueles, porque já que Jerusalém não queria aceitar ele logo de imediato, ele é convidado a se encontrar com Barnabé para pregar para aqueles que eram gentios. Só que depois de um tempo, ele consegue
consegue ir para Jerusalém, e ele fica cerca de 15 dias ali em Jerusalém e consegue conhecer a Pedro e Tiago, que era irmão de João, que era irmão de Jesus. Depois ele volta para a sua cidade, que era Tarso, e a Bíblia Sagrada diz que lá em Tarso levanta-se um profeta com o nome Gabos, esqueci o nome dele agora, certo? E ele vai dizer que haveria uma grande fome no tempo do imperador Cláudio, que essa fome começou a causar grandes necessidades para os cristãos que estavam dentro de Jerusalém. E quem é que Deus ia levantar para poder separar uma oferta para levar para Jerusalém? Paulo e Barnabé. Aqueles que estavam rejeitando agora seriam auxiliados por aqueles que eles rejeitaram. E Deus agora ordena que eles peguem ofertas ali do gentio, preparam uma oferta para levar para os irmãos de Jerusalém que estavam passando necessidade. A partir daquele momento, Deus começa a confirmar o ministério de Paulo e Barnabé, e eles começam a pregar a palavra de Deus. E o que acontece no texto que nós lemos? Segunda carta aos Coríntios, capítulo número 12. Paulo está juntamente com alguns irmãos, e ele começa a ouvir os irmãos contando cada um as suas experiências, com orgulho daquilo que eles tinham, com orgulho daquilo, com orgulho de serem usados, de serem profeta. E ele vai dizer: rapaz, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu conheço um homem que há 14 anos, esse homem, eu não sei se ele estava dormindo, eu não sei se ele comeu uma feijoada e passou mal, eu não sei o que aconteceu com esse homem, mas eu só sei que esse homem, há 14 anos, ele entrou no terceiro céu e viu coisas inefáveis, ou seja, que não convém palavras humanas descrever o que esse homem viu, que é tão glorioso, que é tão impactante, que até hoje isso treme esse homem. Paulo estava expressando ali naquelas palavras que ele era esse homem que durante os 14 anos ele vivenciou experiências que ninguém sabia. Tem intimidade com Deus que somente você tem guardado dentro de você. Coisas que você vive com Deus que ninguém sabe. E as pessoas têm costume de desprezar porque não vem entregando profecia, porque não vem falando palavras bonitas. Só que só Deus e você sabe quem é você no íntimo. Hoje nós estamos preocupados com o que as pessoas vão falar ao nosso respeito, mas a palavra verdadeira para você nessa noite é: não se preocupe com o elogio humano, se preocupe que quando você dobra o seu joelho, o Senhor está te ouvindo e Ele te responde. Paulo está dizendo para eles: olha, eu vou falar para você, esse homem teve experiência que não é lícito. Seja sincero, se hoje no mundo que nós vivemos, da internet, alguém tem uma experiência que Paulo tem, eu acho que alguém vai conseguir manter aquilo seguro? Guardar a boca? Ficar calado? Só que Paulo vai dizer: essa revelação que este homem recebeu foi tão impactante que juntamente com a experiência ele recebeu um espinho na carne. E todas as vezes que ele pensava em sentir-se um grande usado poderoso de Deus, o espinho doía na carne dele para ele lembrar e dizer: tu é pó, tu é cinza, tu não é nada. Você viu isso que eu te mostrei? Não é porque você é bom, é porque a minha graça está sobre você. Tem muitos homens e mulheres de Deus que são homens e mulheres de Deus, mas que estão precisando ter um espinho na carne para voltar a ser humilde. Tem muita gente aí que é de Deus, é usado, Deus usa verdadeiramente, mas é soberbo, é orgulhoso. E Deus está dizendo: eu vou colocar um espinho para você lembrar quem é você. Todas as vezes em que Paulo lembrava daquela revelação, o espinho vinha à memória para lembrar para ele: fica humilde, não deixa a soberba entrar dentro de você,
porque Deus tem coisas grandes para a sua igreja, para usar você poderosamente. Mas se Deus perceber que você está se perdendo no orgulho, Deus vai te meter a espada na coluna para você sentir que não precisa voltar para o caminho. Paulo, ele ouve, ele conta a sua experiência que ele vai ter. É muito bom quando nós estamos envolvidos por uma glória da parte de Deus e nós dizemos: Deus, me usa, eis-me aqui, estou à tua disposição. Só que a pergunta de Deus aqui nessa noite para nós é: você quer ser usado, está disponível também para ter um espinho na sua cara? A que ponto você quer ser usado e a que ponto você quer pagar um preço por ser usado? O que você está disposto a sacrificar ou já tem sacrificado por causa do seu chamado? Porque as pessoas olham o fruto, mas não olham como é que está a árvore, não olha como é que a árvore está sofrendo, não olha como é que a árvore está sendo desgastada pelo tempo e pelo trabalho, mas olha pelos frutos. Para ser usado por Deus verdadeiramente, querido, não é para ser modelo de vitrine, não. Aqueles que verdadeiramente foram usados por Deus tinham cravos, tinham feridas, abriram mão de tudo que eles tinham, mas não abriam mão daquilo que o Senhor havia prometido a eles. Algo que era incorruptível. Imagine o apóstolo Paulo, um homem poderoso usado por Deus, que a Bíblia diz que ele mesmo, o espinho, era tão incômodo, que ele mesmo declara: eu não orei, não foi nenhuma nem duas, eu orei quantas vezes? Imagina ele dobrando o seu joelho: Senhor, tira esse espinho, porque está doendo. E o Senhor diz: não vou tirar. Ele volta, vai pregar, expulsa demônio, cura as pessoas, o Senhor usa ele poderosamente. Daqui a pouco o espinho começa a apertar um pouquinho mais, ele corre na presença do Senhor: Senhor, tira o espinho. E o Espírito Santo: eu já falei, não. E ele continua pregando, a obra vai crescendo, a obra vai crescendo, e o espinho está ali. O espinho continua ali. Ele faz a obra, ele constrói a igreja, ele prepara obreiros, ele envia cartas, ele faz um monte de coisa e o espinho está ali. Você já tem um espinho no pé? Já teve alguma coisa que te incomodou, uma dor de dente, alguma coisa que tu está trabalhando, daqui a pouco: meu Deus, que incômodo é esse? Que dor é essa? E tu para tudo. Imagina o Paulo sentindo aquela dor agonizante, e ele: meu Deus, o que é isso? Mas esse é o preço para quem quer viver com ele. Aí Paulo, quem sabe, passa o tempo e diz assim: poxa, já tem um tempo, né? Vai que dessa vez o Senhor vai ter misericórdia de mim. Aí ele corre a terceira vez. Quando ele vai dobrar os joelhos, ele ouve um não. Mas não é somente um não, ele ouve: Paulo, a minha graça, aleluia. Até enquanto ele ouvia um não, porque muitas das vezes o não de Deus dói. Você que é pai, você que é mãe, você ama o seu filho, você pode sempre ficar dizendo para ele não? Às vezes você queria dizer sim, mas você sabe que se você disser um sim naquele momento, talvez vai colocar a perder tudo que você tem projetado para aquela criança. Imagine Deus olhando para Paulo, dizendo assim: se eu disser sim para ele agora, ele não vai atingir o alcance do ministério que eu tenho para a vida dele. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Você está pagando um preço por causa do chamado que Deus tem na sua vida. Você não sabe o que Deus tem para você, nem o que Deus quer fazer através de você. Está doendo, está machucando, está sangrando, mas Deus está dizendo: eu não estou dizendo não porque eu não gosto de você e quero ver você sofrendo, não. Eu estou dizendo não porque a minha graça vai te conduzir a uma força que você mesmo não tem. A minha graça vai ser o suficiente para fazer você continuar
graça se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Quando Paulo ouve essa palavra, irmão, ele ora 3 vezes dizendo para o Senhor tirar aquele espinho. Ele diz: eu agora estou entendendo, eu não vou mais orar para tirar o espinho, não. Sabe o que eu vou fazer? Espinho, fica aí você, dou o que doer, mas eu vou me alegrar nas minhas fraquezas. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite, querido. Deus está trazendo nessa noite para mim e para você um bálsamo de renovo. Esse espinho nessa noite não vai impedir o chamado que Deus tem na sua vida. Está doendo, está machucando, mas Deus está dizendo: receba agora a minha graça, receba agora o meu renovo, receba agora a minha presença, porque ela vai te conduzir a permanecer em minha presença. Aleluia! Aleluia, aleluia! Eu sei que é difícil, mas quando nós entendemos o chamado e o propósito que Deus tem na nossa vida, a gente olha para as dificuldades e a gente tem uma visão diferente do que nós estamos vendo. Paulo levanta daquela oração e diz: Senhor, eu não vou mais orar para que o espinho saia, eu vou orar para que as coisas se realizem da tua vontade. Olha o que o versículo diz, no versículo de número 10: por isso eu sinto prazer nas fraquezas. Quem olha diz assim: mas ele era um masoquista, gostava de sofrer. Não. Paulo não tinha prazer na dor. Ele tinha fome e sede da justiça de Deus. Ele tinha certeza e convicção de quem o havia chamado. E ele continua: nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, é aí que eu estou. Ele tira força da onde não tem, através do que? Da palavra do Senhor Jesus, que dizia para ele: Paulo, a minha graça vai te sustentar. Ele se apega a essa palavra e diz: se o Senhor disse que eu vou conseguir, eu vou conseguir. Parece que Paulo está citando palavras que o próprio Senhor Jesus usou lá no Sermão da Montanha. Vamos lá rapidinho. Livro de Mateus, capítulo de número 5. Louvado seja Deus. Livro de Mateus, capítulo de número 5. Oh, glória! A partir do versículo de número 10, olha o que diz a palavra do Senhor, Mateus 5, a partir do versículo de número 10. Bem, é o Senhor Jesus falando no Sermão da Monte: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Que está na onde? Está na terra? Não está na terra. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Paulo está dizendo que eu vi, que ele me mostrou no terceiro céu, é algo tão magnífico, que espinho na carne, que Nero, que qualquer outra ameaça que venha à minha frente, que prisões, que cadeias, que açoites, que pedrada, que naufrágio, que fome, que prisão, que cárcere, nada disso pode roubar, porque como ele diz em Romanos capítulo de número 8, a partir do versículo de número 13, o que é que pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus? Me diga, o que é que pode separar um crente daquilo que está na mão do seu Senhor? É a morte? É a fome? É a nudez? É a perseguição? Nada pode separar do amor que está em Cristo Jesus. É por isso que nós permanecemos
diz assim, ó: as tribulações dessa vida não podem ser comparadas com a glória que vai ser revelada. Paulo está dizendo: eu fui lá, eu não fui no primeiro céu, aonde passa as aves do céu, aonde está a visão humana no céu azul, eu não fui lá. Eu não fui no segundo céu, aonde fica ali passeando os demônios, nas hortas espirituais, não. Eu entrei no terceiro céu, eu vi ele assentado no alto e sublime trono, eu vi no céu como é que ele é. Ele fez um tour comigo lá, ele fez um pacto místico comigo lá, eu sei como é que é, e eu desejo ir para lá. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. O problema é, querido, que muitos cristãos estão desanimando na sua fé e até parando, porque o objetivo dele não é mais o céu. Quando eu e você estamos dentro da igreja e o nosso objetivo não é o céu, você pode conquistar tudo aqui nessa terra, mas se o seu objetivo não é o céu, você está indo para o caminho errado. O destino do crente que está dentro da igreja é um dia encontrar com o Senhor da sua salvação. Glória. Eu não vejo propósito nenhum. Pode ter a igreja mais bonita que tiver, aquela com parede preta, luminosa, com neon, com fumaça cheirando tutti-frutti, pode ter um monte de coisa, o que quiser, mas liga o ar-condicionado de 17 graus, polo norte, pode ter mil maravilha, aquele banco acolchoado, igual aqueles bancos que já tu senta, ele massageia, esquenta teu corpo, tu se sente num spa, tu fica muito confortável, mas não adianta nada disso, se não prega na cruz, se não prega sobre arrependimento, se não prega sobre Cristo voltando, não é igreja. Pode ser tudo, mas não é igreja, porque a verdadeira igreja prepara o crente para subir no céu. Meu Deus. Tem nada contra igreja de parede preta, não, tá, irmão? Só usando só a expressão. Tem nada contra. Mas o problema é que nós vamos em algumas igrejas por aí, como eu já fui, que fala de tudo. Eu sou pentecostal, eu gosto de corinho, mas o corinho só fala da fofoqueira, da cobra, e não sei o que, e sei o que lá. E Jesus, cadê? É, desse jeito. Eu sou pentecostal até o tutano, como diz. Mas se Jesus não é o centro do culto, não é o centro da adoração, não é o centro da mensagem, não é. Eu era muito vigileiro, aqueles vigílias que começavam 11 horas da manhã e até 6 horas da manhã, irmão. Aquele a gente começava a orar 11 horas da noite e acabava 2 horas da manhã. Quando a gente levantava já, o povo, a igreja lotada já, assim, quando pegava no microfone e cantava o hino da harpa, o povo falava, glória a Deus, o mistério descia. Eu gosto bastante, mas hoje em dia tu vai em algumas vigílias, irmão, que dá tristeza. É o homem aparecendo, é o homem sendo santo. Vem agora, o fulano, o apóstolo, não sei o que. Meu Deus. O cara briga porque se ele não tiver no cartaz, ele não vai. É verdade. Eu enfatizo o que eu disse no meio da mensagem. Tem algumas pessoas que são usadas por Deus, mas estão precisando ter um espinho na carne para lembrar ser humilde. Porque vaso não é você que faz. Você só é o vaso. É o olheiro que te molda a vontade dele. Deus. Paulo, ele está dizendo para aqueles irmãos: olha, não fique orgulhoso, não se sinta feliz achando que você é alguma coisa, achando que você é bom, que se você não fizer as coisas não vão acontecer. Já viu aqueles lugares, aqui não, está em outros lugares, em outras igrejas que a gente já passou, aqui não, em outros lugares, aquela pessoa que ela se acha insubstituível, se ela não tiver o negócio não anda, se ela não fizer, ninguém faz, que ela é substituível, não tem na igreja não, tem isso na igreja não, tem não. Eu fazia parte de uma igreja, irmão, que tinha uma irmã que já era uma idosa do centro de oração. E ela era brava, era crente, mas ela era brava. Ela ficava atrás aqui na mesa de oração, aí dava oportunidade, os irmãos tinham medo de receber a oportunidade dela. As irmãs sergipana, a aracajuense,
oportunidade, a irmã vinha novo convertida, então pegava o microfone, irmãos, eu não sei louvar não. Ela falou, então para que eu tinha oportunidade? Mais ou menos assim. Irmão, Jesus está no meu coração. Ela, Jesus não é açougueiro. Ela era grosseira, irmã, muito grosseira, mas um dia o Senhor pegou ela. Um dia o Senhor pegou ela e mudou o coração dela. Deus transformou ela. Eu lembro que uma vez, eu era novo, não era, pouco tempo tinha chegado, eu recebi uma oportunidade. Aí foi para eu ia louvar o Indar. Eu lembro que isso bem no início. Eu louvei o Indar de frente para a igreja. Eu estava tão nervoso. Quando eu abri os olhos, eu estava virado as costas para o pessoal e virado para frente do público. E ela estava olhando assim para minha cara assim. Aí ela olhou para mim. Eu falei, Jesus, misericórdia. Mas irmãos, a palavra de Deus que eu tenho para a nossa vida nessa noite é que nós possamos entender que Deus ele tem um chamado para cada um de nós. O fato de Deus usar mais o pastor Ricardo, o fato de Deus usar mais o pastor Paulinho, o pastor Cielso, o presbítero Edson, pastora Rose, e eu ser o menor barco da casa, e você que louva ou não tem oportunidade, não significa que Deus não tem uma obra na sua vida. Não se sinta inútil na obra de Deus. Às vezes nós nos colocamos em posições que Deus não nos colocou. A gente fala assim, eu não tenho utilidade nenhuma para a igreja, então eu não vou mais. É você que está se colocando naquela posição. Mas chega para o Senhor e diz assim, Senhor, me usa na tua obra. E chega para o pastor e diz assim, pastor, por que eu posso ser útil na obra de Deus? Tu vai ter trabalho para tu fazer. O problema é que nós nos vitimizamos, nos depreciamos, jogamos a culpa para Deus, jogamos a culpa para o pastor para pagar. O pastor não vê, não nos serve, só usa fulano, só dá oportunidade para fulano. Não, irmão. O pastor não é divino, não está com bola de cristal, não. Se você não falar, se você não chegar e dizer, pastor, tem uma oportunidade para falar, tem uma oportunidade para louvar. Tenho plena certeza que não vai ser pegado para você. Eu mandei um vídeo uma semana atrás da minha mãe louvando. Você viu, Jesus tem 2 anos, está louvando. Minha mãe manda áudio de 10 minutos, irmão, só de sangue de Jesus. 10 minutos no WhatsApp. E ela, Patrick, ela é daquela que manda. E ela não sabe que tem aquele negócio de segura e solta. Mandou o vídeo para mim lá e ela toda feliz louvando ao Senhor. E ela falava assim, eu nunca vou conseguir fazer isso aí. Nunca vou conseguir louvar. Tenho vergonha. Hoje em dia está até trazendo a palavra. Glória a Deus. E Deus vai fazendo assim, irmãos. É verdade. O problema é que às vezes a gente está anos na igreja, a gente vê Deus usando um monte de gente e fala, por que Deus não me usa? Porque a gente não se coloca à disposição. Se eu e você não nos disponibilizarmos, Deus não vai te obrigar. Chega e diz assim, pastor, eu posso ajudar em alguma coisa? Eu não sei cantar, mas eu posso orar no culto? Eu não sei orar, eu posso cantar um harpa? Fazer alguma coisa, irmão. Porque você vai ver o quanto Deus ele pode fazer através de você. A minha família inteira é aqueles católicos que não é praticante. A minha família toda. Eu vi no Nordeste de Alagoas que a imagem da Nossa Senhora ficava dentro da minha casa. Passava aquela procissão todo mês, a miserável ficava dentro da minha casa. Dormia lá. E eu era pequeno, minha mãe me obrigava a se ajoelhar diante daquela estátua. A gente veio para cá, o Senhor me encontrou, me salvou. E pela misericórdia, estou até aí hoje aí, ó. Aos trancos e barrancos estamos aí. Não sou o melhor, nem quero ser. A melhor alegria que eu tenho, irmão, eu poder encontrar qualquer pessoa no meio da rua e dizer assim, ó, ali vai alguém que tem caráter. Ali vai alguém que tem palavra. Ali vai alguém que não tem nome sujo, que não fez isso, fez aquilo onde passou. Eu não estou preocupado se alguém vai falar, pô, ali vai o presbítero Ricardo, que como abre a boca e entrega a profecia. Eu não estou preocupado com isso, não. Mas tem gente que está preocupada com essas coisas. As igrejas abarrotadas por aí. E não abre nem a Bíblia no culto, é só revelação. Eu falo, meu Deus, não é possível, essa pessoa não é humana.
não é nem mais gigabyte de memória, já é aquela tera, né? Já é tera de memória e tanta coisa que fala. Só que Deus ele tem para cada um de nós uma missão. E a maior missão que Ele tem para cada um de nós é: seja humilde. Glória. Seja humilde. Lembra da pessoa que Deus usou para poder te discipular e você está aí hoje? Lembra? Eu lembro. Meu pai da fé até hoje. Pastor Francisco, lembra? Paizão até hoje, quando eu posso, sempre que eu vou lá, mora lá perto do meu pai, mesmo legítimo mesmo, mora lá em Paciência. Todas as vezes que eu posso, eu vou lá. Me deu minha primeira Bíblia. Quando a gente veio embora aqui para Senador Camarada de novo, ele me ligava e dizia: eu quero que você venha para minha casa. Sabe o que é? O cara ir trabalhar de madrugada e me deixar dentro da casa dele com a esposa, com o filho. Confiança. O cara cuidava de mim realmente. O cara, eu digo com todo respeito, não pastor, mas cuidava de mim, me discipulou. Se hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou aqui porque teve alguém, e Deus está dizendo assim: eu quero usar você para poder também discipular outras pessoas, para poder cuidar de outras pessoas. Tem pessoas por aí que estão com fome e com sede, mas cadê os vasos de Deus? Já ouviu essas frases dentro da igreja? Cadê os vasos? Mas os vasos dentro da igreja não, os vasos que Deus quer lá fora. Os vasos que Deus quer fazendo lá, derramando o azeite lá fora. Estou fechando a minha Bíblia porque a hora já foi. A palavra que Deus tem para nós nessa noite é essa: que eu e você possamos desejar o céu muito mais do que a gente deseja uma casa, um melhor carro, uma melhor viagem. Que a gente deseja ter uma experiência maior com o Senhor. A glória de Deus, quando nós estamos aqui reunidos, é muito bom. Mas o que Ele tem reservado para mim e para você é muito maior que está Glória. É muito prazeroso quando você chega lá fora e Deus dá capacidade para falar do nome dEle. E as pessoas te dão atenção para poder ouvir. Isso é muito glorioso. Eu amo pregar para os meus irmãos, eu amo pregar a palavra aqui, mas o prazer é tão gostoso quando você pega alguém que não é cristão, que para ouvir e diz: é isso mesmo. Eu saí de uma empresa onde estava, e o rapaz toda hora me ligava, botava até o filho dele para falar comigo: filho, fala com ele aí, para poder falar a palavra de Deus. Toda hora ele pedindo discipulado, pedindo ajuda, pedindo orientação, tirando dúvida. Isso é muito prazeroso. Você deixar um legado na vida de alguém. A melhor coisa que tem é que você não é bom. Se você não quiser, você dá para mim dinheiro, é muito bom. Dar dinheiro, ajudar alguém é muito bom. Mas a melhor coisa que tem é você investir o tempo, um legado na vida de alguém. Alguém olhar para você e dizer: aquela pessoa ali, ó, orou por mim, me ajudou na caminhada. Isso é muito gostoso. Isso é muito prazeroso. Quando a gente olha e vê o que Deus ele pode fazer através de nós, quando nós nos disponibilizamos, quando nós nos colocamos na posição. E Paulo encerra a sua palavra dizendo: então, por isso, eu entendo que as lutas que eu passo é por causa da visão gloriosa que eu tive. Então, esteja preparado, irmão. Se você quer ser usado por Deus, esteja preparado para tomar um cacete igual o pandeiro no samba. Esteja preparado. Crente que quer ser usado por Deus vai apanhar, vai ser perseguido no trabalho, vai ser caluniado, vai fazer um monte de coisa. Se não quiser ser perseguido, amém. É só dizer: Jesus, só quero ser salvo. Fica no teu cantinho, faz tua parte, acabou. Mas se quer ser usado por Deus, esteja preparado, porque o cacete vai comer da carne moca. O pau vai quebrar de verdade, irmão, mas esteja preparado, porque quando você abrir a sua boca, o Espírito Santo, ele vai descer sobre o lugar onde você está. Eu lembro de uma experiência, irmão, um rapaz que até ele e a esposa dele já faleceu, já era um casal de idoso. Ele estava bêbado, drogado, morava lá no final do Rebu, lá dentro do Senador Camarada. E ele me chamou, estava vindo da festividade da igreja, que eu fazia parte lá do Cavalo de Aço.
Ele me chamou, doidão, disse, bora lá em casa lá orar comigo. Eu falei, meu Deus, vai dar sozinho, irmão. Sozinho, me levou para dentro da carteira. Estava, acho que dele em cima da cama sentado, já era uma idosa, já era cadeirante e tudo. Aí pediu para orar. Só que eu comecei a perceber que ele queria que eu orasse pela esposa dele. Mas Deus começou a me incomodar com ele, não com a esposa dele. E ele preocupado que eu orasse por ela. Quando eu comecei a orar por ela, mais olho ligado nele. E uma dica, você que é crente aí, não fica fechando o olho sempre na hora de oração, não, porque você não sabe que por enquanto você fica sempre, aqui, o olho aberto, outro fechado, fica ligado. Eu já vi crente tomar o pé da orelha. Então o que aconteceu? Quando eu comecei a orar, mas de olho aberto ligado nele, e ele de olho fechado, mandei o olho fechar o olho, ele começou a roncar. Eu falei, desceu, é ele, sujo. Já identifiquei logo. Crente ligado, já peguei logo. Já vi aquela luta de WWE, o cara dá um tapa assim pela corda, peguei ele assim, meti a mão, agarrei nele assim, já caiu, já se tortando todinho. Eu falei, tá vendo? A importância de a gente estar ligado com Deus, de Deus dar um discernimento. Vai ter um momento que Deus vai te colocar em posição que, se você não tiver apto, você vai passar vergonha. E Deus muitas vezes permite para que você, precise me posicionar. Então pega essa senha e fica ligado. Fica ligado, porque o que Deus tem para a sua vida e a maneira que Deus vai te usar, o diabo ele vai fazer de tudo para você não entender, para você não se colocar na posição. Então fica ligado, porque tudo que o diabo quer é que eu e você não entramos na vontade de Deus. Só que na noite desse dia eu profetizo que todo mal, toda ferramenta que tenta impedir o chamado de Deus na sua vida está caindo por terra, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor. Fácil viver o teu chamado, não tem sido fácil carregar o peso de uma liderança, de uma responsabilidade dentro da tua casa. Mas se o Senhor comigo vai, eu irei e não temerei. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai. É tão bom, Senhor, nós temos conhecimento. É tão bom nós termos, meu Pai, a clareza de quanto nós somos fracos e pequeninos. E é tão bom lembrarmos que nós temos um Deus que é tão forte e tão grande. O Deus que se aperfeiçoa em nossas fraquezas. O Deus que capacita em nossas limitações. O Deus que não nos olha da maneira, Senhor, que nós merecemos, mas nos olha como alguém que pode ser usado pela Tua infinita misericórdia. Senhor, não nos deixe sair da essência da Tua vontade. Nós vemos tantas pessoas que eram vasos Teus se perdendo por causa de se achar alguma coisa. Mas nós te pedimos na noite desse dia que a visão espiritual nossa seja aberta
e que nós possamos entender o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, e que o nosso coração anseie e deseje mais de Ti e menos de nós. Pai, em nome de Jesus, nos leva em segurança para os nossos lares. Nos dá, Senhor, uma semana de vitória. Que essa semana que vai se iniciar seja uma semana de respostas, seja uma semana de vitória para cada um do Teu povo. Todos que têm, meu Pai, alguma espera de alguma notícia, que o Senhor, ó Pai, possa estar entrando com providência. Deus nos leva, meu Pai, nos dá um descanso tranquilo e nos prepara uma semana de correria, de trabalho, de escola, de o que for, Senhor, tranquilo. Muito obrigado, Senhor, pela nossa liderança, pastor Ricardo, pastora Rose. Obrigado, Senhor, por cada um dos Teus filhos, que sempre tem se colocado à posição nos instrumentos, nas oportunidades, na intercessão, nos louvores. Todos nós somos um corpo, meu Pai. Não tem aqui ninguém melhor ou maior do que ninguém. Somos todos, meu Pai, membro desse corpo, meu Pai. E é tão bom fazer parte, meu Pai, de um corpo que cada um entende a importância de cada membro. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, sobre nós, levante a luz do seu rosto e nos dê a sua paz. E todos que saem na noite desse dia, crendo que nenhum ataque do inferno pode impedir o chamado de Deus na nossa vida, sério esse culto dizendo: Amém. Vai em paz, irmão.